Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar nosso estudo com proporções. Nós vimos grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, divisão em partes diretas ou inversamente proporcionais. Na aula de hoje, nós vamos ver a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Então, pessoal, a regra de 3 nada mais é do que um método simples, de resolver problemas que envolvam proporções, tipo grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos que proporção tem que ter pelo menos 4 valores, então a regra de 3 também é aplicada para 4 valores. Então a regra de 3 simples é quando você aplica quando você conhece 3 valores e está faltando o quarto valor. Um dos 4 valores está faltando. Aí, da regra de 3 simples, tem 2 tipos, que é a direta, regra de 3 simples direta, para grandezas diretamente proporcionais, e a regra de 3 simples inversa, para grandezas inversamente proporcionais. Como, por exemplo, uma máquina produz em 5 horas um total de 8.000 parafusos. Você pode colocar na tabelinha assim, 5 horas, 8.000 parafusos. Quantos parafusos a mesma máquina produzirá em 10 horas? Você pode colocar aqui 10 horas e o número de parafusos para 10 horas que você não conhece, que é X. E assim você monta a regra de 3. Você pode fazer dessa forma, para 5 horas e usar setinhas, tracejadas, alguma coisa do tipo. Eu gosto de utilizar setinhas, vai ficar a seu critério. 5 horas, a máquina faz 8.000 parafusos. E em 10 horas, X parafusos. Posso montar minha regra de 3 simples assim. Depois que eu monto, eu faço o cruz credo. Então, perceba que tem 3 maneiras. Uma das maneiras você monta a tabelinha dessa forma, ou você pode montar com as setinhas, como eu fiz. Ou ainda no formato de fração, por exemplo, 5 horas em 5 horas, ele faz 8.000 parafusos. Então, em 10 horas, quantos parafusos serão feitos? Você pode montar assim ou montar assim. Aqui o procedimento do cálculo é sempre o cruz credo. Faz esse vezes esse. Vai dar 5x igual a, faz 10 vezes esse aqui. E o 5 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. E encontramos aqui x igual a 16.000. E se você fizesse assim também, 5 horas para 8.000 parafusos, então serão 10 horas para X parafusos, e fizesse aqui, novamente, o cruz credo, você ia encontrar da mesma forma X igual a 16.000 parafusos. Então, essa é a regra de 3 simples direta. São para grandezas diretamente proporcionais, em que se uma aumenta numa certa taxa, a outra também aumenta nessa mesma taxa. Então, tem esses 3 modelos. Monta com fração, monta com as setinhas ou monta na tabela. Para calcular a dosagem de um medicamento, é preciso seguir a regra. Faixa 1, faixa 2, faixa 1 bebês, faixa 2 crianças, faixa 3 são crianças também acima de 36 kg. Aí desconsidera essas informações e responda aos questionamentos a seguir. Qual é a proporção de gotas do medicamento em relação ao peso? Se você olhar a faixa 1, é 2 gotas para até 8 kg. 2 gotas para cada 8 kg. Se você simplificar aqui por 2, vai dar 1/4. Ou seja, uma gota para cada 4 kg do peso do bebê. Crianças até 36 kg, uma gota para cada 4 kg, ou seja, 1/4. E a faixa 3 se mantém a proporção.
Então, ó, qual é a proporção de gotas do medicamento em relação ao peso? É uma gota a cada 4 quilogramas, ou simplesmente 1/4. E a letra B pergunta, considerando que uma pessoa tomou 40 gotas desse medicamento, qual é o peso dessa pessoa e em que faixa ela se encontra? Então, vamos ver, nós temos que é uma gota para cada 4 quilogramas. Então, 14 gotas será para um determinado massa X em quilogramas que a gente não sabe. Então, eu posso montar dessa forma, certo? Ou eu poderia fazer o seguinte, ó, 1 para 4, uma gota a cada 4 quilogramas, da mesma proporção, que são 14 gotas para um determinado peso X. Então, vamos determinar esse peso. Aqui, ó, fazendo o famoso cruz-credo. Aqui, 1 vezes X dá X, certo? 1 vezes X dá X igual a 14 vezes 4, que dá 56 quilogramas. Ou seja, se ele está com 56 quilogramas, ele já está na faixa 3, que são as pessoas que estão acima de 36 quilogramas aqui, ó. Ele já está na faixa 3. Então, 56 quilogramas, faixa 3. Então, a regra de 3 simples direta, nós tratamos dessa forma aqui, né? Ou com as setinhas, ou só colocando em frações, né? Em razões proporcionais. Agora, a direta, né? A regra de 3 simples inversa, você monta a tabela também, pode montar a tabela também. Entretanto, quando você for para o cálculo, perceba que ela fica aqui multiplicando, né? E não dividindo. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, na diretamente proporcional, a gente faz as razões proporcionais, a divisão proporcional, enquanto que na inversamente proporcional, nós fazemos a multiplicação. Por exemplo, o muro foi construído em 10 dias por uma equipe de 3 pedreiros. Em quanto tempo ele ficaria pronto se a equipe tivesse 6 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo de trabalho? Por que são grandezas inversamente proporcionais? Porque espera-se que quanto mais pedreiros, mais rápido, ou seja, em menos dias, a obra fique pronta, né? O muro seja construído. Então, veja que conforme um aumenta, o outro diminui. Então, por exemplo, de 3 para 6, dobrou, multiplicou por 2. Por ser inversamente proporcionais, se aqui duplicou por 2, aqui será reduzido pela metade. Ó. Então, aqui multiplicou por 2 e aqui dividiu por 2. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, ou seja, em 5 dias ficará pronto se ao invés de 3 você ter 6 pedreiros trabalhando. Da tabela, quando você tem grandezas inversamente proporcionais, da tabela se sucede isso aqui. Você pega 10 e 3, esse com esse que são os correspondentes, multiplica igual a esse com esse multiplicado, que são os correspondentes como está aqui, e isola, né, a variável, o valor que está faltando. Com velocidade de 9 km por hora, Luiz caminha por um certo trecho durante 40 minutos. Então, com 9 km por hora, ele caminha um certo trecho, demorando 40 minutos. Se sua velocidade fosse de 6, quanto tempo ele gastaria para percorrer o trecho? X, porque eu não sei quem é, então eu coloco X. Então, perceba o seguinte. De início, você tem que identificar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, essas são inversamente proporcionais porque quanto mais veloz, menos tempo ele vai gastar para percorrer esse trecho. Então, veja que um aumenta e o outro diminui.
Enquanto que quanto menor a velocidade, mais tempo ele vai gastar para fazer esse menos 3. Então, inversamente proporcionais. Então, se inversamente proporcionais, em vez de a gente montar a divisão, ou com as setinhas, fazer cruz-credo, essas coisas, não. A gente pega os dois primeiros, multiplica, os dois últimos, multiplica. E tem que dar igual essa multiplicação. Então, desse ponto de partida, a gente encontra a variável que está faltando, o valor que estiver faltando. Um avião percorre 2.700 km em 4 horas. Em 1 hora e 20 minutos de voo, quantos quilômetros ele terá percorrido? Então, veja aqui que são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto mais tempo corrido aí, mais o avião percorreu, e quanto menos tempo, menos quilômetros ele percorreu. Então, a gente vai fazer pela regra de 3 simples, que ou é a tabelinha, ou monta as frações, ou monta com as setinhas, né? Então, a gente tem o seguinte, né? Que ele faz 2.700 quilômetros, faz em 4 horas. Queremos saber quantos quilômetros, ou seja, x ou qualquer outra letra, ele faz em 1 hora e 20 minutos. Só que 1 hora e 20 minutos, a gente tem que transformar aí, ó. Vamos ver. 20 minutos representa que fração da hora? 20 minutos, gente, é 20 de 60. Se você simplificar aqui, ó, vai dar 1/3. Então, nós tínhamos 1 hora mais 1/3, que vai dar 4/3. É só você pegar esse 1 e multiplicar por 3 aqui, ó. Multiplicar por 3 em cima, multiplicar por 3 embaixo. Vai ficar 3 sobre 3, que é a parte inteira, que dá 1, mais 1/3, que dá 4/3. 4/3 horas. Novamente, a meio pelos extremos, ó, 4x igual a esse vezes esse, 2.700 vezes 4/3. Pela lei do corte, esse 4 pode ir embora. Vamos ficar com x igual a 2.700 dividido por 3, que dá 900 quilômetros. Já a regra de 3 composta é situações que relacionam várias grandezas que em uma parte se comporta diretamente proporcional e em uma outra parte se comporta inversamente proporcionais. Aí a gente diz que a gente usa o método de regra de 3 composta. Como, por exemplo, a gente tem assim, uma fábrica em 3 dias de trabalho. Aí está aqui, ó, 3 dias de trabalho, produz 360 tecidos, fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias, ou seja, x dias, produzirá 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas. Ou seja, eu percebo aqui as grandezas aqui, ó, essa aumenta, mas essa daqui diminui. Ou seja, tem aí uma parte que é inversamente proporcional. Então, relacionando o número de dias com o número de tecidos, ela é diretamente proporcional, porque quanto mais dias de trabalho, mais tecido produzido. Então, A e B são diretamente proporcionais. Eu posso fazer o quê? Regra de 3 simples, utilizando só essa partezinha aqui da tabela para achar o x. E agora, A e C são inversamente proporcionais, porque aqui com certeza são mais dias, mais tecido produzido, porém menos máquinas sendo utilizadas. Uma mais, a outra menos. Então, elas duas são inversamente proporcionais. Se eu quisesse relacionar esses dois com esses dois, eu encontraria x da mesma forma, só que aplicando regra de 3 simples inversa. Então, se eu utilizasse A e B, dias e tecidos, nós faríamos a regra de 3 simples direta, porque é diretamente proporcional, mas se fosse A com C, nós utilizaríamos a regra de 3 simples inversa,
né, para encontrar o x. Então, quando você tiver que executar uma regra de 3 composta, com 3 ou mais grandezas e tal, você pode simplesmente fazer as associações para utilizar a regra de 3 simples. Né? Se torna composto, porque você vai fazer a regra de 3 simples mais de uma vez, né? No mesmo problema. Mas, né, não deixa de ser regra de 3 simples. Então, quando tiver regra de 3 composta, é só você fazer por etapa, até ter o resultado final do seu composto. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço apertado e até a próxima aula.